Oi, Virgem! Nossa, desculpem aí o atraso pela entrega da leitura. Essa semana eu tive bastante atendimentos e aí deu uma atrapalhada na minha agenda. Mas vamos lá, que eu tô trazendo hoje, então, a leitura semanal e atemporal para você que tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Virgem. Fica aqui e fica até o final, que vai ter mensagem para você, tá bom? Vamos começar então com os dadinhos que vão trazer aí um arcano maior que vai reger a sua semana. Vamos lá? Virgem, se você quiser marcar uma consulta de tarô comigo, você vem na descrição do vídeo e me chama, tá? Tem um link pro meu WhatsApp. E aproveitando, te peço, por favor, deixar o like, se inscrever no canal da Mrs. Kawan, tá? Vamos lá, olha aí, 6, 10, arcano número 11, números de sorte 11, o número 2, o número 4 e o número 8. Eu já volto com o arcano 11. Olha aí, Virgem, arcano 11, a justiça regendo a sua semana. E a justiça traz muito a ideia sobre a justiça divina, né? As coisas acontecendo na tua vida, né? Vocês sendo, de alguma maneira, recebendo uma resposta, recebendo um auxílio, né? É aquilo que eu falo quando a justiça sai. Você não precisa se vingar, Virgem, você não precisa querer correr atrás de algumas coisas, né? De outras, se forem cabíveis judicialmente, mas, sabe, querer fazer justiça com as próprias mãos, nesse sentido de eu vou devolver na mesma moeda, sabe? Porque a justiça divina se encarrega de fazer isso, e isso pode estar acontecendo, ou pode vir a acontecer na sua semana. Para outros, pode ser a necessidade de ter foco, tá? Buscar um equilíbrio. Eu gosto muito de trazer as frases feitas, né, para os arcanos. E aqui na justiça é tudo aquilo que me desequilibra, eu corto, ou seja, aqui tem, olha, a balança e a espada. Então, desequilibrou da minha balança, tirou-me do foco, do eixo, eu corto. Eu não deixo que isso me domine, né? Então, pode ser questões judiciais aí também, tá? Algum de vocês aí que tem questões na justiça e o jogo trazendo alguma coisa a respeito disso, né? Vamos ver o que mais a gente vai falar aqui com o oráculo das virtudes do caminho de Santiago. Se você quiser ter esse oráculo na sua casa, você vem na descrição do vídeo, né? No link pro meu WhatsApp, você tem aí como recebê-lo na tua casa, tá? Opa, duas viraram. Eu vou aceitar. Olha só, Virgem. Centramento e fluxo. Cara, é exatamente a ideia que eu acabei de trazer. Tudo aquilo que me desequilibra, tudo aquilo que tira do centro, eu corto. Para quê? Para o meu fluxo continuar, para minha vida fluir, para as coisas acontecerem, sabe? Então, nada interfere o meu fluxo. É como se você entendesse, ô Virgem, ou você começasse a agir diante das coisas que precisam acontecer com mais sabedoria, com mais centramento, tá? Com mais dedicação. Pode ser que você esteja desfocado, né? A justiça é uma carta que fala aí, uma carta de Libra, né? Pode falar de falta de foco. Pode ser que você esteja desfocado aí, você esteja precisando realmente trazer uma harmonia. Aqui tá me falando muito sobre estudos, né? Quem estiver estudando aí, pode ser que precise colocar mais foco no estudo, tá? Pra coisa fluir. Independente do estudo que você faça, pode ser faculdade, escola, curso técnico, o que foi, tá? Vamos lá, com o acredite na sua própria magia. Tirar aqui duas cartinhas, né? Pra gente ver mais sobre essa justiça, falando do fluxo. E aqui pode ser, né? Siga teu fluxo, né? Centralize no que você tem que fazer. Não deixa, Virgem, que algo que alguém tenha vindo na tua direção, trazido na tua direção, te desarmonize. Muito isso também. Mas o que a gente tem para Virgem? Vou para Virgem. Olha, já vieram as duas que eu queria, obrigada. Vamos lá. Carta do Trono, 45, seu potencial é infinito. E é quando você deixa as coisas fluírem, né, que é a própria ideia da carta do fluxo, quando você faz com que as coisas fluam, quando você bota esse centramento no que você quer que flua, né, você tira essa coisa de perder o foco,
você consegue desenvolver esse potencial infinito. Então é uma coisa muito de acreditar em você também, tá? Carta 44, tempestade, todo furacão acaba. E aqui, Virgem, lembra que eu falei? Tudo aquilo que me desequilibra eu corto, tudo aquilo que me tira o meu centramento, tudo aquilo que atrapalha o meu fluxo de fluir, eu corto então tem que entender que toda tempestade acaba e que não dá para você ficar se baseando, né, só na tempestade. Tem que ter o centramento diante da tempestade, inclusive, porque faz parte do fluxo. As tempestades acontecerem, a gente se molhar, e depois a gente se seca. E o importante é não se desesperar. Aqui pra mim tá falando uma coisa de desespero. Não se desespere, não... Sei lá, não arranque os cabelos, né? Vamos tirar aqui com o tarô das bruxas, duas cartinhas, dois arcanos. Aqui são arcanos maiores só. Vamos ver, dois arcanos aqui. Um para clarificar o trono e outra tempestade. O trono, ó, virou aqui. Meu Deus, olha isso. Dobradinha de justiça. É exatamente a ideia do desequilíbrio, né? Não deixe que as tempestades, que as dificuldades atrapalhem a sua vida, atrapalhem o teu fluxo, a tua rotina. Principalmente, Virgem, vocês que são muito ligados mesmo à rotina, né? Não deixe, sabe, que atrapalhe o teu potencial, as tuas capacidades. Ou seja, deixe o fluxo fluir. Eu gosto muito de falar essa redundância porque essa carta do fluxo principalmente traz essa ideia. Então mantenha-se centrado para que esse fluxo ele continue acontecendo, se desenvolvendo, né? Então aqui existe para muitos aqui um potencial sendo reconhecido, né? A justiça divina trazendo aí como fluxo da vida a resposta sobre o empenho, sabe? Sobre as dificuldades que vocês passaram, que alguém específico passou. E isso sendo trazido, isso agora sendo aqui coroado, né? O trono, né? Coroado. Então aqui tem reconhecimento, sabe? Diante das situações onde você teve que lidar com algumas dificuldades, ou com várias, né? Para cada um vai ressoar de um jeito. É como se agora houvesse o reconhecimento disso. Tá me trazendo muito duas ideias aqui. Primeira de todas é uma questão de trabalho, uma questão profissional, tá? De um grupo aí de virginianos que pode estar sendo reconhecido, recebendo inclusive um cargo de melhora, a justiça divina sendo feita, mesmo tendo passado por inúmeras situações que atrapalharam a própria vida particular. Para outros aqui é como se fosse uma graduação, uma formação. Eu estava falando de pessoal que estuda, né? Tá forte a ideia do estudo para mim aqui. Então é como se, cara, tem dificuldade, porque de repente pode estar ligada a dinheiro, a dificuldade de bancar o curso, ou de manter a rotina desse curso, né? Porque de repente tem outras coisas, e provavelmente tem outras coisas para fazer, trabalho, família, enfim. Mas não permita se perder desse centro aqui, do teu foco, que é o teu objetivo, porque é como se o resultado desse empenho, ele vai ser gratificante, esplendoroso, reconhecido. Muito bom, vamos lá. Tempestade, quer falar pra Virgem? Tempestade, Virgem. Opa, olha que lindo, gente, o sol, aqui, ó. Cartinha do sol vindo aí. E é exatamente isso, olha que máximo, né? A tempestade e o sol, olha que simbólico isso, né? Ou seja, depois desses momentos de aflição, de desequilíbrio, de desarmonia na tua vida, ô Virgem, ou diante desse momento, que para uns já pode ter acontecido, para outros pode vir a acontecer. É como se você tivesse que iluminar essa porção sua de força, de vitalidade, de empenho, de ação, de motivação, até mesmo de otimismo, né? Para você passar por essas escuridões, por essas tempestades, se molhar, mas entender que existe sempre o sol para te esquentar, para te secar e continuar o caminho que eu já estava dizendo anteriormente, né? Então, mantenha o teu fluxo, mesmo diante das tempestades. Por quê? Porque a recompensa, ela chega. E a gente tem aqui a dobradinha da Carta da Justiça que só confirma isso. A recompensa chegando aí, reconhecimento, sucesso, brilho, tá? Que pode ser, como eu já falei,
para muitos aí uma oportunidade de trabalho, de melhora, parceria, ou um reconhecimento mesmo, que pode vir através de dinheiro, ou pode vir através de palavras, condecorações. Para outros, para quem está estudando aí, é como se você alcançasse o sucesso. Qual que é o sucesso? É a vitória, a formação no que você estudou, a graduação, né? O diploma, vamos dizer assim, né? Que é o aprendizado. E isso sendo, você usando isso para manifestar abundância na tua vida. Então, aqui, para quem estiver passando por uma dificuldade, seja ela financeira, seja ela na rotina, né? De equilibrar a rotina, não se desespere, né? Busque sempre esse centro, porque o sol ele tá querendo iluminar para você um bom momento se aproximando, mas né, é porque você justamente consegue suportar, assim, desenvolve mecanismos, né? Segue o fluxo, né? Não se deixa abater pelas tempestades. Entende que ela faz parte. Vamos clarificar aqui com o baralho cigano, a carta da justiça. Cigana Rosa, justiça, quer dizer, virgem. Ó, veio aqui a carta da criança. Para alguns pode ser questão judicial envolvendo filhos, hein? Envolvendo filhos. E aí, se a gente estiver falando de questão judicial, existe uma vitória, tá? Pode existir uma briga judicial, né? Aqui, ó, a briga judicial na tempestade, mas o sol vem na sequência, né? Para te trazer ali a vitória, né? E a própria justiça também fala sobre isso. Então, é vitória, a justiça divina sendo feita, né? É sucesso, tá? Para outros aqui, essa carta da criança pode representar uma oportunidade, uma chance, tá? A justiça divina sendo feita, as coisas de acordo com as suas atitudes para trás, você colhendo oportunidades. E como eu já tinha falado, pode ser uma oportunidade de trabalho, uma chance, tá? Como pode ser também aí uma questão aí, né, sei lá, de graduação, de conclusão de curso, tá? Aqui pode ser também uma questão emocional? Pode. Mas aí é que tá, né? Pode ser que haja um desentendimento, enfim, entre você e a pessoa que você se relaciona. A questão aqui é você manter-se focada nas coisas que você tem que fazer para sua vida continuar. Sabe? Segue o fluxo da vida, não se desespera com a briga, com o desentendimento, porque haverá um encontro. E a criança fala sobre um início, né? Sobre uma possibilidade. Então, é a justiça divina sendo feita. De repente, a relação tinha que passar por esse desentendimento para algumas coisas serem questionadas, principalmente o seu valor. Carta do Trono. A própria carta do Sol, que está ligada ao signo de Leão, que fala do amor próprio, autoestima. Tá? Então, reveja aí, né? Vamos lá, mas o que aqui com o Sol? Olha, já veio o caixão. E o caixão fala sobre um final de ciclo. Uma fase que se finaliza. E olha que interessante, é o caixão e a criança. E aí um fala sobre início e o outro fala sobre o fim, né? Então, como eu tô dizendo, é o final de uma fase sombria. Tá clarificando aqui a carta do Sol, que veio clarificando a tempestade. Então, é o final de uma fase sombria, onde a justiça divina é feita. Então, quer dizer, é o final de uma fase de dificuldades, seja em que sentido for, tá? Uma oportunidade te é dada, ou alguma colheita que você faz. Por quê? Porque principalmente você se mantém focado, centrado, né, diante das coisas que você tem que continuar, que você tem que fazer na sua rotina, para você não se perder por completo, Virgem. Para você não se perder por completo. Tá? Para quê? Para que você tenha ali resultados. Então, quer dizer assim, ó, vou dar um exemplo que pode ser isso aqui. Aí você brigou com um par romântico, alguém que você, né, se relaciona. Isso é um exemplo, tá? Você pode encaixar na sua realidade, mas só para você entender o que eu quero dizer. E aí você, poxa, fica né, cabisbaixo, triste, arrasado, porque tá brigado com a pessoa, tá afastado. E aqui é como se você, e você, por isso, para de fazer as coisas. A sua vida se desregula toda em função dessa briga, dessa discussão, desse desentendimento. E aí, aqui o conselho é para você não deixar isso acontecer. Porque é preciso que você olhe mais para você. Você se valorize as coisas que você tem que te trazem resultados, outros resultados. Vamos lá com o tarô.
tirar aqui, clarificar essas duas cartinhas do baralho cigano. Carta da criança, quer dizer, por favor. Carta da criança. Ó, virou aqui. Ih, viraram muitas. Espera aí, não. Muitas eu não quero só uma. Vamos lá, de novo. Carta da criança, por favor. Quer dizer, para a Virgem. Obrigada. Olha o mago, gente. Sensacional, Virgem. Aqui é uma oportunidade que é dada, uma chance que te é dada para você começar alguma coisa, porque agora você está numa fase mais equilibrada, uma fase mais centrada, um reconhecimento do seu valor, né? E esse reconhecimento é te dado. Então, ou seja, não se desvalorize, não se desmereça. Aqui me fala sobre você ter muita habilidade para começar alguma coisa. Ou para dar continuidade a algo que de repente você passou por uma dificuldade, mas conseguiu superar. Isso te fortalece para você viver uma nova fase da sua vida. Mas aqui é uma chance, cara, uma oportunidade. Isso aqui é uma oportunidade. Uma oportunidade que é sua por merecimento vindo na tua direção. Então, porque você passou por poucas e boas, e sabe? E agora essa oportunidade, ela pode ser de trabalho, ela pode ser um reconhecimento, ela pode ser um pedido de desculpas. Existem várias situações aqui que podem ser representadas como essa oportunidade. Mas é uma oportunidade agora de você receber o que é seu por merecimento. Justiça sendo feita de alguma forma. Se for uma questão judicial, com família, com filhos, como eu já tinha falado aqui, esse mago pode representar aqui uma nova fase mesmo, e você muito pronta ou pronto para viver essa fase. Ou tendo que tá, né? Vamos ver aqui o caixão. Caixão quer dizer para a Virgem. Opa, nascer a carta. Foi. 2 de ouros. O 2 de ouros me fala sobre dúvidas. Aqui não tenha dúvidas do que o melhor tá por vir para você. Pode ser. Não tenha dúvidas que o fluxo, ele é constante, então, ou seja, do mesmo jeito que tem tempestades, tem o brilho do sol, tem a luz do sol, né? Olha só, gente. Essa combinação que tá bem legal, hein? E me fala sobre o fluxo da vida lá, a tempestade, o sol, o caixão, que representa as finalizações, a morte, né? E é como se você tivesse que se manter ali, ó, centrada, centramento, centrada diante dessas tempestades da vida, diante das finalizações que podem trazer dúvidas. Mas não é para você ter dúvida, sabe por quê? Porque vai ser a hora de você botar todo o seu potencial para fora, olha. Então pode ser aqui que para alguns haja inclusive uma coisa de demissão, uma coisa de sabe? E você de repente se desesperar, achar que não que acabou, que tá perdido. Não, cara, isso aqui é uma nova chance para você mostrar o teu potencial. Olha aqui, o mago, ele fala do potencial e o trono também. Ó, o seu potencial é infinito e o próprio mago é o cara do potencial infinito. De ter a faca e o queijo na mão para botar esse potencial em prática. Então é como se você tivesse que se concentrar para você conseguir botar esse fluxo aqui do seu potencial, das suas capacidades em ação. É como se você tivesse que tomar uma iniciativa, tá? Aonde houvesse ali, aqui a iniciativa tá aqui, ó, nas duas cartas. Aonde houvesse esse equilíbrio da justiça aqui, ó. Onde houvesse, não, aonde haja esse equilíbrio aqui, centramento. São muitas cartas falando de centramento, é o 2, são duas justiças. Então aqui, olha, é justamente você sendo harmoniosa ou harmonioso, Virgem, com o que você quer pra você, com como que você quer que a tua vida flua. Você escolhendo se iluminar. Então é isso, tá? Diante das tempestades da vida, mantenha-se aqui centrado, porque o sol sempre irá brilhar. É isso, tá?
Então é isso essa semana. Semana que vem eu tô de volta com mais vídeo pro seu signo. Não esquece de deixar o like, por favor. Abençoadas somos. Tchau, tchau, Virgem.